Meus amigos, sou Vanderlei de Almeida e aqui estou de volta novamente no nosso podcast. Pode ver, com alegria no meu coração, porque cada encontro é uma emoção diferente. No oferecimento especial de VA Publicidade e Marketing, também do Grupo Mundial de Comunicação e com Indicar Veículos, que é nossa apoiadora. Hoje, trazendo um grande investidor, um grande empresário, um cara sonhador chamado Paulo Pulcinelli. Paulo, seja bem-vindo ao nosso podcast Pode Ver. Hoje vamos conversar, não tem protocolo, vamos dar risada, vamos contar nossas histórias e mais as suas, porque eu sei que você tem. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanderlei. Um prazer muito grande estar falando com você e falando com todo o pessoal que te acompanha aí nessa grande trajetória sua da Rádio Mundial. Quem não conhece o Vanderlei, Colorado, né? Pois é. E aí já tivemos nossos confrontos, né? Que eu sou São Paulino, mas um prazer muito grande, né? Espero contribuir com o seu público, né? Pra gente contar nossas histórias, que podem motivar alguém, né? Às vezes que esteja desanimado, pra gente trazer a nossa alegria, a nossa disposição, o nosso trabalho, né? Pra ajudar a comunidade. Uma honra ter você aqui. Tenho em você um espelho como um empreendedor que é um sonhador. Às vezes até tu é meio louco, né? De tanto que você trabalha. Mas a gente fica muito feliz por isso. Escolheu essa profissão já de tempo de infância como engenheiro ou você foi formando os seus ideais no caminho? Eu acho que a gente vai formando, né, os ideais. Eu venho de uma família muito humilde, né? Meus pais eram filhos de imigrantes, meus 4 avós italianos, né, que vieram substituir os escravos, né, nas lavouras de café na noroeste do estado de São Paulo. Né, a colonização pelos italianos, né, do Rio Grande do Sul, um pouco diferente do estado de São Paulo. O pessoal que veio mais para trabalhar mesmo como empregado. E essa italianada que veio com família grande, que o pessoal gostava, que tinha bastante gente para trabalhar nas lavouras de café, que dependia muito da mão de obra, ganharam um pouco de dinheiro na época áurea do café e vieram todos para o norte do Paraná. Né, assim, né, meu pai veio em 1934 para o Paraná, vieram de carroção de boi, né, da noroeste do estado de São Paulo para Santa Mariana, né, 100 quilômetros mais ou menos, 85 quilômetros de Londrina mais ou menos, compraram ali 15 alqueires de terra com 5 filhos, e aí naquele tempo o café produzia, tinha valor, né, então eu venho de uma família, meus pais semi-analfabetos. Nasci em Santa Mariana, mudei para Nova Esperança, perto de Maringá, já a 40 quilômetros de Maringá. E assim, não tinha tendência para estudar, meus pais não eram influenciadores para que estudassem assim tanto. Meu pai gostava muito de futebol, ele incentivava, eu tenho 2 irmãos mais velhos, e ele incentivava meus irmãos para ser jogador de futebol, e meu irmão mais velho foi jogador de futebol. E eu acabei estudando mais porque meu irmão, na época, em 1971, ele foi jogar no Água Verde, em Curitiba. Ele jogava no Londrina, né? Jogou no Londrina, nos 2 times que tinham em Londrina na época, né? O Londrina de Futebol e Regatas, tinha o São Paulo Futebol Clube, depois uniram os 2 e formaram o Leque, que era o Londrina Esporte Clube, e depois ele foi pro Água Verde. E eu fui para morar com ele, entende? Em Curitiba, né? Que coisa. E aí uma história bem bacana, porque eu não tinha essa tradição de estudo, mas eu tinha um amigo que vinha de uma família, talvez a irmã dele foi para Curitiba, uma das primeiras gerentes do Banestado na época, e ele falou: Paulinho, você vai para Curitiba, vamos lá, você mora com seu irmão e eu moro com a minha irmã, e vamos estudar lá. E ele me influenciava porque eles tinham uma cultura um pouco melhor. Apesar que o pai dele era funcionário da prefeitura, mas eles todos já tinham uma cultura. Ele que me ensinou a ler Tio Patinhas, Mickey, Pato Donald, na época ele já tinha essa tendência. E é muito bacana, porque nós fomos juntos para Curitiba e depois ele foi para São Paulo. Ele fez a primeira turma de engenharia de Minas na PUC em São Paulo. E ele se ordenou padre 6 anos depois de formado engenheiro. Olha, ele foi para a Espanha, né? E ele já tinha entrado na Opus Dei antes, sabe? A Opus Dei é um braço da Igreja Católica muito forte, radical, hoje, né? Inclusive muito radical, assim. E graças ao Oswaldo eu fui
Aí meu irmão ficou 1 ano em Curitiba e voltou embora. Voltou a jogar no Cianorte e eu fiquei morando com eles, morando com a Marlete, com o Oswaldo, e aí acabei ficando. Eu nunca tive tendência para a área de medicina, sabe? Eu sempre gostava mais, né, de mais livre, de obras, né? Fui crescendo, gostando e aí acabei me formando em engenharia civil, né? Comecei a trabalhar muito cedo, né? Porque foi uma coisa muito interessante que eu gosto de compartilhar, assim, porque meu pai, na época que o café era bom, a gente tinha uma vida até razoável, mas aí meu pai quebrou com a geada de 75, não foi a geada de 75 que foi a mais forte, que acabou de quebrar, mas a nossa teve uma chuva de pedra nas lavouras de café em 1972 que devastou os cafés e meu pai quebrou, praticamente quebrou. E eu estava lá em Curitiba fazendo cursinho e foi aí que isso me moldou, sabe? Porque a gente meu pai perdeu o carro, tivemos que vender a casa e morar em casa alugada, e o aluguel era caro, foi para uma casa com aluguel mais barato, e eu lá em Curitiba meio com a mão na frente e outra atrás, então eu comecei a trabalhar, no primeiro dia de faculdade, eu comecei a trabalhar e servia refrigerante a troco da comida no bar da escola, e aí comecei a fazer estágio na Irmãos Tá, saí já da faculdade meio com garantido como engenheiro, já com uma condição bem boa. Então foi isso, né? Eu caí assim, não era uma coisa assim que tinha decidido lá na infância que seria, né? Hoje os pais já influenciam, mas meus pais não tinham essa influência. Você nunca se arrependeu, porque você fez uma carreira brilhante, né? Graças a Deus, eu gosto muito da engenharia, porque ela te ajuda a você ser mais prático, sabe? Eu acho que a praticidade, você ser mais ágil para fazer determinadas coisas. Nunca me considerei um bom engenheiro, assim, de cálculos ou de alguma coisa, mas sempre tive uma visão rápida sobre as coisas, né, de você fazer as relações, das pessoas confiarem naquele seu posicionamento em relação a uma coisa ou outra, o que se deve fazer ou não em um terreno ou em uma obra, e nisso, graças a Deus, eu gosto muito. Continuo gostando, né? Sim, que beleza. Bom, nessa caminhada toda, quem somou mais na sua vida em termos de ficar mais perto, o pai ou a mãe? Quem é o teu espelho maior, os dois? Minha mãe era uma pessoa mais séria. Meu pai, uma pessoa muito boa, mas daqueles italianos que ganharam um pouco de dinheiro, vai para a cidade, anda em más companhias, jogava baralho, perdia dinheiro no jogo de baralho, não tinham, né? Você imagina hoje, claro, né? Você influenciar o seu filho para ser jogador de futebol, né? Eu acho que é bacana, desde que ele tenha um talento acima da média, mas você deixar de fazer com que ele estude para que ele jogue futebol não é uma boa educação, né? Sim. Então, mas a minha mãe sempre foi muito séria, muito segura, muito trabalhadeira, daquelas mulheres que a casa sempre estava limpa, brilhando, sempre, né, com as roupas sempre muito bem arrumada. Então, na influência da minha mãe, muito maior que a do meu pai. Organizada. Bom, nesse caminho todo você se formou, chegou a se formar ainda morando para lá, ou se formou e veio para cá imediato, ou fez uma parada nos caminhos? Bom, eu casei antes da hora, eu formei em Curitiba, né? Eu formei em Curitiba em 1979. Dona Márcia também é do norte, então? Também, ela é nascida em Nova Esperança. A gente tem uma história muito bonita, né? Eu já concluo como que a gente, quando a gente mudou para Nova Esperança, eu tinha 4 para 5 anos de idade, e meus pais compraram uma casa de uma tia dela, uma irmã da mãe dela, da minha sogra, e essa tia mudou para Paranavaí. E nós, então, por causa dessa proximidade, quando os vizinhos da casa já conheciam a história, diz que no ano que a gente mudou, que era para eu fazer 5 anos, que a vizinha convidou minha mãe e a gente foi, diz que eu fui junto quando a Márcia nasceu.
Sabe? Então a gente se conhece. Tava tudo A gente já conhece, né? desde quando nasceu. Depois a gente começou a namorar 15 anos depois, né? Eu comecei a namorar ela, eu tinha 20 e pouquinho, ela tinha 15. E a gente acabou casando em Nova Esperança. Mas eu formei em 1979, Vanderlei, e eu casei em 80. Casei até um pouco antes da hora, eu pretendia, né? Tinha a ideia de estar um pouco mais estabilizado. Mas eu casei antes da hora, porque meu sogro tinha falecido, minha esposa estava com dificuldades para estudar, ela fazia engenharia química na UEM, em Maringá. E eu tinha formei em 79, fiquei um ano em Belo Horizonte. Eu fiquei um ano em Belo Horizonte, voltei para Curitiba e a gente se casou. Aí a gente se casou, antes de chegar os móveis eu fui transferido para São Paulo. Aí eu, começo de 81, eu fui para São Paulo. E aí lá deu tudo errado, Vanderlei. Lá deu tudo errado. Eu fui mandado embora, pagando a prestação dos móveis, pagando o meu crédito educativo, pagando o crédito educativo dela que ela tinha parado. Certo. E aí, rapaz, minha esposa voltou a morar com a minha sogra. Eu acabei indo para o SCPC porque não pagava as contas. Sim. Fiquei 6 meses procurando emprego. E eu acabei arrumando um emprego. Nessa época, minha família tinha mudado para o Mato Grosso do Sul, para Sidrolândia, no sítio perto de Sidrolândia, perto de Campo Grande. E eu arrumei um emprego lá. E aí acabei vindo para Sete Quedas, Projeto Sete Quedas, né? Uma área de colonização de uma reforma agrária no Mato Grosso do Sul, divisa seca com o Paraguai. Né? Dá 240 quilômetros aqui, hoje está tudo asfaltado aqui por dentro, aquele tempo era tudo terra. Sete Quedas era 170 quilômetros de Guaíra e 200 quilômetros de Dourados, né? 200 e pouco de Ponta Porã, mas divisa seca ali. E ali eu comecei, né, como empregado, e aí apareceu o bico para trabalhar no Paraguai, e eu comecei a construir silos e armazéns para sozas no Paraguai em 1982. Bah, isso tu fez lá pelo Salto Iguairá, então? Eu entrei de lá para cá, eu acabei vindo em Foz, porque eu acabei pegando uma obra grande aqui no quilômetro 28, né? E aí eu vim morar em Foz, morei aqui pertinho. Hoje a gente tá bem perto. Eu morei na Marechal Floriano, esquina com a Jorge Samvas, aquele predinho ali que tem a Imperlages, tem um negócio de piscina embaixo ali. Ali são kitnets. Pequenininho, você morou ali. O sol pega de cara ali, eu tinha caído da mudança, eu não sabia que aqui era tão quente. A Márcia estava grávida do meu filho, entende? Do meu primeiro filho. E a gente não tinha nem... Nossa, era muito quente. Você botava a mão na parede, 2 horas da manhã estava quente. E assim eu comecei. Um amigo meu me emprestou um ventilador. E eu... Mas ventilador? Precisa do ventilador? Meu Deus, o que quebrou o galho daquele ventilador até eu conseguir comprar um ar-condicionado? Seu amigo já sabia que estava difícil a situação. Sim. Mas que história bonita. E me conta mais, e essa vinda para o Paraguai, você ficou muito tempo, construiu muitos silos, ajudou muita gente a desenvolver esse país de lá? Aquele tempo, né, tinha asfalto até Hernandárias, aí de Hernandárias todas lá, né, para a região de lá, até Salto do Iguairá. Eu entrava, ao invés de entrar para Salto, né, que tem Catuetê ali, Poente Quirá ali, entrava, né, que é a cidadezinha do lado do Paraguai hoje, que se formou lá, chama Pindotiporã. Eu fiz o primeiro silo lá em Corpus Christi, que é 21 quilômetros da divisa seca, né, lá é tudo divisa seca. Depois eu comecei esse para Agrochaco, que era uma das maiores cerealistas na época, e aí no primeiro ano, a primeira obra que eu fiz, a segunda obra eu peguei da Agrochaco em São Alberto. Aquele tempo a gente só falava Gleba 6, aí eu peguei uma obra do Silo Amambai. Então eu fiquei muito tempo com a Agrochaco e com o Silo Amambai, né? Eu fiquei de 83, eu praticamente saí do Paraguai em 1995. Né? Até hoje eu me questiono, porque o Paraguai desenvolveu muito nessa parte agrícola. Mas coisas inacreditáveis, Vanderlei. Você não acredita o que aconteceu no Paraguai. Eu digo assim, eu não posso reclamar da vida, porque aqui, graças a Deus, a parte profissional foi muito bem. Mas se eu tivesse ficado no Paraguai, também teria, porque o Paraguai desenvolveu demais nessa área. E o brasileiro faz parte direta da elevação desse país. Nossa, incrível. Né? Vanderlei, hoje, né? Eu vou falar para você, Vanderlei. Eu fiz um silo no Troncal 4. No Troncal 4, eu fiz um silo. Não era grande. E tu era um guri ainda? Não era grande. Tinha 30 anos, nem isso? 30 anos, 30 e pouco. Eu fiz um silo,
Eu faço essa conta, eu vou falar, porque eu sempre faço essa conta que eu tenho anotado nas minhas anotações lá. Quando eu peguei um silo e peguei como parte de pagamento, não era, sei lá, 20%, sei lá, do valor da obra pequena. Peguei 150 alqueires, 375 hectares de terra em Corpus Christi. Não era terra de primeira, mais roxa, mas não era terra de areia, porque Corpus Christi tem terra de areia, que inclusive até eu plantei café numa área lá, tinha uma área lá tinha muita gente brasileiro plantando café antes, né, nessa época. E eu peguei essa área de 150 alqueires, juro, acredita, hoje não dá para acreditar. Eu fui lá uma vez nessa área, tá? Eu troquei essa área a troco de uma F1000 com 2 anos de uso. Hoje, fazendo uma conta grosseira, se tivesse... Você não fez um mau negócio, é que realmente era o valor. Era o valor. Eu peguei, ganhei uns trocos, ainda peguei mais do que eu pensava, assim, ainda que valia. Hoje você compraria no mínimo umas 200 Hilux. Como é que pode uma coisa dessa, né? Você imagina, 150 alqueires, uma caminhoneta F1000 usada, mas com 2 anos de uso. Incrível, né? A valorização que teve o Paraguai. E daí, com essa caminhonete, você veio para o Brasil? Não, eu já estava aqui lá. Já estava aqui. Eu estava aqui. Na época que eu morava lá, eu comecei com um sócio. Né? Ele que me chamou para fazer uma história muito bonita também. Paraguai ou brasileiro? Brasileiro. Olha uma história bonita, tem a ver com o seu estado, o estado que você foi registrado, tá? Isso mesmo. Tem a ver com Santa Catarina. Quando eu mudei na cidade pequena, né, lá em Sete Quedas, cidadezinha, Sete Quedas, que eu falei para você, o asfalto mais próximo era 170 quilômetros. Tinha um PS, um telefone. Eu fui fazer a prefeitura de Sete Quedas, a prefeitura de Itacuru. Mas você é muito famoso, homem. E os reservatórios de Sete Quedas e de Itacuru. E eu mudei, aí o vizinho veio, me visitou ali, sabe como é que é a cidadezinha pequena, veio. Viu a tua obra. Aí num domingo de manhã, ele chegou lá e falou assim, Dr. Paulo, né, precisava falar com o senhor, veio com os projetos na mão, e falou assim, Dr. Paulo, eu vou contar a minha história, eu vim de Pinhalzinho, Santa Catarina, eu sou professor aqui da região, dou aula de português, inglês, eu já trabalhei com construção lá no Paraguai. E eu ajudo a fazer a igreja de Sete Quedas. E eu contratei uma empresa, olha como é que era difícil naquela época. Ele contratou uma empresa de Marília, Estado de São Paulo, para fazer a cobertura metálica da igreja. E os caras ofereceram para ele, se ele vendesse alguma estrutura, que ele ganharia uma comissão. Certo. E aí ele tinha uma irmã que morava em Catuetê. E ele foi passear na casa da irmã dele, viu uma obra lá. Viu uma obra, parou lá e vendeu a estrutura de cobertura para ganhar 5% de comissão lá da estrutura. Uhum. Mas aí a obra não ia. E ele precisava montar. Os caras queriam montar a estrutura. E os caras falaram para ele, você não tem uma turma de brasileiro lá para trazer aqui para trabalhar? A igreja estava sem dinheiro. E a equipe da igreja estava parada. Ele levou a turma da igreja de Sete Quedas para fazer o silo para Agrochaco, que era Agrochaco. Uhum. Os caras ficaram encantados, porque uma coisa, para quem é mais antigo aqui, eu vou fazer uma confidência aqui. Primeiro, aquele tempo, há 40 e poucos anos atrás, a mão de obra brasileira era muito mais barata que a paraguaia. Você pagava 4 dias de brasileiro contra 1 de paraguaio. E o brasileiro trabalhava muito mais que o paraguaio. Não estou acreditando nisso. O Paraguai tinha... Eu fui exportador, eu comecei a ganhar dinheiro no Paraguai exportando mão de obra brasileira. Eu pagava 20%, 30% melhor, dava comida livre para eles e eu levava brasileiro. Levava brasileiro. Olha só, aquele tempo brasileiro, o Paraguai tinha fama, muita fama aquele tempo de trabalhar pouco. Entendeu? Você levava brasileiro, então você tinha condição de ter preço melhor nas obras, sabe? Foi assim que a gente começou. Aí o Carlito chegou na minha casa, nesse dia, contou essa história e falou assim, ó, agora os caras me ofereceram uma obra que é isso aqui e isso aqui eu não sei fazer. E foi aí que você entrou e... Você entendeu? Aí nós fizemos o orçamento, todos, precisava batistaca, entende? Aí já tinha que entrar com batistaca, nós contratamos em Estaca, inclusive de Maringá, para fazer a fundação desse silo. E aí nós fizemos o silo em 90 dias.
E eu ganhei 15 meses de salário meu, dividindo com ele, entendeu? Nós fizemos em 90 dias, era só mão de obra, não tinha material. Nós fizemos a obra em 90 dias, eu ganhei, 15 mil, nunca tinha visto tanto dinheiro. Fui para Maringá, comprei, para quem é do norte do Paraná, que ninguém sabe, mas quem é do norte sabe que lá no norte, até hoje, a gente fala terreno, lote, a gente fala data. Data. Diamandoeste também falava data. Data. Fui lá em Maringá, pô, Jardim Canadá, lá bonito, comprei 2 lotes, duas datas de 400, paguei à vista 1,5 milhão de cruzeiro na época, Cruzeirão. né? Cruzeirão. E foi assim, aí o que aconteceu? Aí eles ofereceram a obra na Gleba 6. Aí já era longe, porque esse tempo eu ainda era empregado. Eu ia meio de tarde, meio na hora do almoço, meio de sábado, domingo, para cuidar da obra, junto com o Carlito, que tinha mais tempo para cuidar. E aí foi que eu pedi a conta e comecei a trabalhar sozinho. E aí saí atrás de obra e já peguei Silomambai e tudo. Aí já fomos. Tem a sua marca no Silomambai. Em Silomambai, trabalhamos muito que tempo. Que honra isso, Paulo Polsinelli. Muito tempo. Estamos falando com um engenheiro, um homem vencedor que tem história, e as tuas histórias valem até hoje para exemplificar os nossos filhos, a piazada que vem aí, né, Paulo? Sim. Que história bonita. E nesse meio tempo em que você estava lá descobrindo os prazeres de trabalhar e ganhar bastante dinheiro, a família ficou aqui, no caso em Foz do Iguaçu. Sim, esse, né, quando você até perguntou dos pais, eu acho que uma influência muito grande é a esposa, né? Eu tenho uma foto aqui na Marechal Floriano, né, na frente dessa obra, que a minha esposa, em 1983, ela estava grávida do meu filho, né, do Paulinho, que nasceu em 84, né, vai fazer 41 anos agora em maio. E a minha esposa sempre foi muito dedicada, né, ela até tentou voltar a estudar, né, mas ela tinha abandonado, né? Ela abandonou, ela sempre foi muito estudiosa, sempre a melhor aluna da turma. Isso meus filhos puxaram para ela, porque eu sempre fui um aluno esforçado, mediano. Ela não, ela é inteligente, sempre a primeira da turma e tal. E aí ela até voltou a fazer administração na época da Facisa ainda, mas depois ela se dedicou totalmente aos filhos e me deu uma tranquilidade para eu poder trabalhar, para eu poder ficar uma semana trabalhando no Paraguai. Eu sabia que ela estava bem cuidada, então ela cuidou dos meus filhos, assim, eu falo assim, minhas crianças nunca foram para a escola, né? Nunca foram para a escola sem lápis apontado, sem uniforme alinhado, sem lanche conferido, sem tarefa conferida, entende? Nunca. Sempre ela acompanhou, sempre foi exemplo de mãe. Uma mãe assim, educadora mesmo, sabe? Tanto que meus meninos todos se formaram, sempre como aluno de destaque, sempre com... E hoje, né? Hoje a Panorama está 100% na mão deles, dos meus 3 filhos. Eu tenho 3 filhos com idade de 4 anos diferente um do outro. E eu devo muito a ela por me dar a tranquilidade de poder trabalhar, né, sabendo que a família está bem. E sempre tivemos juntos, né? E eu tenho certeza que a dona Márcia tem esse mesmo ponto de vista com relação a ti, porque os seus amigos falam muito disso, né? Paulo, que história bonita. Vem cá. Se tu não tivesse nascido com essa, digamos assim, com esse direcionamento, depois que você descobriu a arte da engenharia, o que o Paulo seria? Você optaria pelo quê? Porque na estrada da vida sempre existem os caminhos, os direcionamentos. Tem 3 estradas para você seguir, você tem que optar por uma. Eu não sei, Wander, é muito difícil, né? Eu acho que a vida, ela tem, você tem escolhas, né? Que você faz e elas podem definir, né? O seu futuro. Eu acho que, quando eu comento com as pessoas, sempre você tem que fazer boas escolhas, né? E às vezes alguma escolha que você pode fazer errada, ela pode definir toda a sua trajetória para o lado bom ou para o lado ruim, né? Eu acho que sempre fui muito assim, inquieto em relação às coisas, assim, por exemplo, eu me lembro lá, quando na infância lá, teve uma vez lá que eu gostava de soltar pipa, papagaio, né? Lá no nosso tempo fazia papagaio. E gastava um monte de dinheiro com papel, naquele tempo tinha que comprar aquele papel. Tinha prazer nisso.
E eu, puta merda, mas eu tô gastando, eu tenho vergonha de pedir dinheiro pro meu pai para ficar nessas coisas. Pá, a gente morava perto, assim, de sítio, meu pai tinha sítio. Aí fui lá uma vez, colhi mamão, colhi quiabo, comi, fui na feira vender, botei lá, o pessoal tinha banquinha, eu não tinha banquinha, eu fui lá, botei no chão, sabe? Então isso me faz lembrar, você assim, fez dinheiro, me faz lembrar que quando eu comecei a trabalhar como empregado, por exemplo, né, eu trabalhei na empresa Estacom, uma empresa muito grande. Aquele tempo tinha uma inflação danada ainda no Brasil, né, e a empresa só comprava com 30 dias, certo? Só comprava com 30 dias. E não tinha jeito. Eu falava, puta, cara, mas tem um desconto aqui de 10% aqui para você pagar aqui com 30 dias. Aqui. Não, tem que programar, tem não sei o que lá. E eu já comecei a falar, pô, eu vou comprar à vista e vou entregar, vou ganhar esses 10% aqui, sabe? Então, eu sempre fui muito inquieto e sempre fui muito assim, pensando assim, sempre em ter, eu acho que se não fosse pro lado de engenharia, algum comércio, alguma coisa eu teria, sabe? Apesar de vir de uma geração que eu fui o primeiro italiano meu da minha família a ter comércio, porque todo mundo para roça, todo mundo sítio, todo mundo café, depois soja, né? Mas eu fui o primeiro a ter comércio, mas eu sempre tinha essa visão, eu gostava sempre do comércio, entende? De fazer, entendi, né? Eu acho que é uma... Quantos anos em Foz do Iguaçu já? Eu vim em 1983, né? Eu vinha... fiquei aqui e lá no Mato Grosso do Sul. Eu tinha minha casa lá e vim aqui. Morei a primeira vez nesse lugar, que eu já falei 2 vezes. Depois, a segunda vez que eu vim, eu morei lá. Ventilador. Mostrei. Puta, essa história. Cara, história do ventilador. História do ventilador, você não acredita. Né? A história do ventilador é o seguinte: eu cheguei num sábado de manhã e não sabia que Foz era calor. Fui visitar o meu grande amigo Antônio Albanês, tio do Zé Roberto Albanês, que é seu amigo ali do Poço Ouro Branco. Ele era gerente do Banco Nacional. Pai de médico hoje. Hoje ele é gerente. O Toninho Albanês era meu amigo de infância. E eu já tinha encontrado ele, sabia que ele estava aqui. Cheguei de manhã, fui lá com a Márcia, fomos lá na casa dele. O Banco Nacional é onde é a Câmara de Vereadores hoje. Aí ele, Paulinho, você tem ventilador? Eu falei, não. Ele me deu um ventilador pequenininho. Eu vim a pé. Aí eu vim a pé, porque né, tinha um escadão ali ainda, sim, que era um ponto ali onde é uma loja de móveis hoje ali. Sim. Aí vim com aquele ventilador e fiquei, né? Falei, meu Deus, né? Aquele calor e aquele ventilador quebrou um... Aí, rapaz, passou uns dias, eu consegui comprar na Prosdóximo, comprei um circulador de ar um pouquinho maior. Comprei parcelado em 3 vezes. Aí passou mais um tempo, cara, eu ganhei um dinheiro, falei, cara, saí do Paraguai correndo, né? Eu sabia que a Agrochaco tinha me depositado no Bamerindos, lá da ponte, lá perto da ponte. Aí eu vim correndo, cara, e falei, agora eu vou comprar um ar. Medi tudo certinho, falei, não, o ar Consul 7.000 BTU dá aqui, passei lá na Hermes Macedo, onde a Igreja Universal, hoje ali na JK, era Hermes Macedo. Certo. Aí peguei, comprei o ar, eu tinha comprado 2 betoneiras à vista, em dinheiro, tinha comprado ali, conhecia, né, o vendedor lá, um tal de Pedro, e aí o Pedro era o gerente da parte de ferramentas, essas coisas. Aí fui lá, comprei o ar-condicionado, sexta-feira, né, falei, esse final de semana eu passo tranquilo no ar-condicionado, acabou o calor. Aí peguei e dei o cheque. Aí eu vi que começou a demorar lá, pá, e tal. Aí o cara chegou em mim e falou, olha, só posso liberar o ar-condicionado depois que compensar o cheque segunda-feira. Barbaridade, que sacanagem, Paulo. Fui lá falar com o Pedro, não era da área dele. Ô Pedro, puta, você viu, pô, comprei 2 betoneiras à vista aqui, cara, agora não me libero. Não liberou. Mais um final de semana na seca. Final de semana. O que o Paulo... O Paulo é um cara feliz? Hoje, sim. Se você fosse parar de trabalhar hoje, você pararia feliz? Tá? Sim. Se parar de trabalhar... Que a tua vida, tudo certo, tudo beleza? Tudo bem. Eu digo assim, Vanderlei, eu não tenho vontade de parar. E assim, até você fez... Nossa geração, ninguém quer parar. Até você fez essa referência assim, né? Parece que eu sou um cara que trabalho muito. Mas que você é exemplo para muita gente. Que você
Sabe, assim, eu falo assim, eu não quero parar de trabalhar porque enquanto eu achar que eu for útil, enquanto eu achar que eu estou sendo produtivo, né, que eu não estiver atrapalhando nos lugares que eu tiver, eu vou trabalhar, tá? Porque isso não me faz mal. Para mim, não tem diferença entre segunda-feira, sexta-feira, para mim, eu gosto. O que acontece? Hoje é totalmente diferente, por exemplo, quando eu comecei. Quando eu comecei a trabalhar traumatizado pelo meu pai ter quebrado. Então eu sofri muito nessa época, porque você imagina, você sai de uma casa que é sua, boa, vai para uma casa alugada, depois, puta, aí ficou caro, aí vai para uma casa menorzinho, né? No fundo do quintal. Na época, na casa nem forro tinha na época. E eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro para eu ter uma estabilidade. Eu tinha muito medo de que aquilo pudesse acontecer com a minha família. E meu sonho, Vanderlei, uma das coisas que eu sempre digo, quando eu me casei em Curitiba, eu já era engenheiro, né? Eu formei em 79 e casei um ano e pouco depois que eu formei. Eu formei em julho e casei em setembro de 80. E eu procurei um monte de casa, na época, para comprar em Curitiba, uma casa financiada pelo BNH. Aquele tempo, a Caixa Econômica era Banco Nacional da Habitação. Isso. E eu não consegui comprar. Se Deus tivesse aparecido na minha vida aquele tempo e tivesse falado Paulinho, né? Porque eu fui Paulinho, meu pai era Paulo, né? E eu fui Paulinho mais da metade da minha vida, porque depois meu filho Paulinho hoje é Paulinho e eu sou Paulo. Se Deus tivesse aparecido na minha vida e tivesse perguntado, Paulinho, o que você quer da sua vida? Eu não teria pedido tanto. Porque o meu sonho de vida era ter uma casa financiada, um carro financiado ou consorciado, né? E uma família. Queria ter uma família legal. Você entende? Melhor, talvez, do que o meu pai tinha dado, que meu pai e minha mãe tiveram bastante problema. Filho, né? Sabe? Então, Deus me proporcionou muito mais que isso. Casei bem, tenho 3 filhos. Sabe, então, hoje eu me considero muito feliz porque eu falo assim, quando as pessoas questionam sobre sucesso ou não, eu falo, cara, sucesso, ganhar dinheiro profissionalmente ou ter uma empresa ou não, isso é uma parte, é uma pequena parte. Eu acho que a felicidade e o sucesso, ele está vinculado a você ter leveza, a você poder chegar em casa tranquilo, gostar de chegar em casa, que seus filhos gostam de chegar na sua casa, que seus netos gostam, você ter a tranquilidade, sabe? Não tem preço, eu acho, né? Você ter paz, você ser leve, entende? E eu considero isso, eu aprendi ao longo da vida que o seguinte, que a parte de coisas boas na vida da gente é muito maior do que as coisas ruins. E a gente, como ser humano, e aí a pessoa tem que se controlar nisso, porque nós temos esse defeito de você maximizar os defeitos e minimizar as virtudes, tanto das coisas boas como das pessoas que te cercam. E se acontece alguma coisa errada com você, que acontece, né, nem tudo são flores, sempre tem os dissabores da vida. Se você ligar e começar a falar e começar a viver em função daquilo, a sua vida vai virar aquilo. E aquilo é pequeno, exatamente, perto de tudo de bom que pode ter a sua vida, claro, sabe? Então eu aprendi ao longo do tempo ser grato a Deus por tudo que Ele me proporcionou. Né? Hoje, por exemplo, né, você sabe, né, que a minha esposa tem uma enfermidade muito grave e desde o princípio eu digo, eu nunca vou questionar, eu nunca vou reclamar, eu só quero que Deus me dê forças para que eu continue forte, porque só sendo forte que eu vou poder ajudar, né? E eu quero ajudar, eu só vou me sentir realizado, eu jamais me sentiria um ser humano decente se eu não puder estar forte para ajudar em todos os momentos, sabe? Então, claro, eu sou muito grato a Deus e a minha esposa por tudo que a gente conseguiu construir ao longo do tempo. E até porque, né, Paulo, antes da sua esposa nascer, antes de você nascer, nós todos, Deus já sabia, já conhecia cada um de nós. Então, é como morrer, né? O fato da morte. Eu tenho um ponto de vista sobre a morte muito forte e transparente. Meu pai morreu aqui, minha mãe também morreu na minha mão. Meu pai é extraordinária a minha história com meu pai. Mas assim, a partir do momento que Deus determinou que é hora de ir, você tem que entregar na mão dele. Porque nós somos pequenos diante do poder que ele tem, né?
E temos que ir em paz, né? Em paz. Em paz. Exatamente, em paz. Com o dever cumprido, é isso que você está fazendo, né? Eu tenho, né? Eu perdi meus pais aqui em Foz, né? Eu trouxe meus pais que moravam Conseguiu no Mato Grosso. trazer para cá. Olha só que beleza. E meu pai faleceu com 79 e minha mãe com 89. E eu, mesmo na tristeza de perder os pais, eu sempre tive muito feliz, porque eu, como filho, fiz tudo que poderia. Eu pela minha condição financeira e condição de filho mesmo, que amava eles, eu consegui dar sobrevida a eles. Meu pai sofreu um infarto no dia do meu casamento e o médico deu 6 meses de vida para ele na Beneficência Portuguesa em São Paulo. E ele viveu 19 anos. São os desafios e o poder de Deus. E a minha mãe, depois que meu pai faleceu, minha mãe viveu 15 anos e ela dizia que era o tempo mais feliz da vida dela, porque ela começou a participar de grupo de terceira idade, viajava. Se divertir. E eu pude dar essa condição para eles. Então, quando eles se foram, eu digo assim, eles foram em paz. Louvado seja o Senhor. Eu tinha paz com eles, claro, entende? Claro. Como filho, sabe? E aí, Paulo, você chora de saudade, mas não de tristeza, porque eles viveram e você fez a tua parte. Sim. É isso aí. Vem cá, e essa criançada toda aqui, foram influenciadas por ti para ser o que são, ou você deixou livre eles que escolheram? Os meus filhos? Eu tenho... Vanderlei, por exemplo, meus 3 filhos são muito inteligentes assim na parte escolar, assim, poderiam ter escolhido medicina, alguma coisa. E todos eles voltaram para administração, engenharia, né? Eu tenho também algum posicionamento em relação a isso, que o que você faz, como que você influencia seu filho, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa relativa a futebol, né? Tem gente, você deve ter amigos que falam, puta, eu adoro futebol e meu filho não gosta, né? Aí você tem um cara que tem o comércio, o filho não quer nem perto do comércio. Eu tenho exemplos em relação a isso. Por exemplo, eu sempre gostei de jogar futebol, meu filho, 5, 6 anos, já ia comigo lá no campo, quando eu jogava lá no country, você tá jogando e tá com o olho lá nele para ver se ele tá ali fora, com a bolinha dele, não sei o que e tal, né? Aí o outro vem também, vai... O que acontece? Tem pais que vai jogar bola, mas não leva o filho. Gosta de ficar tomando uma cervejinha até 11 horas da noite, até não sei o que lá, não leva. O filho vai crescer detestando o futebol. Assim como no trabalho. Se você chegar em casa todo dia, que porcaria esse trabalho, puta, cliente me enche o saco, que dificuldade. Teu filho tá escutando. O filho tá escutando, ele vai se afastar. Você entende? Eu sempre levei meus filhos comigo trabalhar, entende? Desde pequenininho eu ia lá, às vezes não tem aula, vai comigo, né? Eu levava para obra no Paraguai, desde pequeno, meu filho com uma madeira. Eu levava para o Paraguai, cara, viajava esse Paraguai, eu tinha saveiro, né? Viajava essa super carreteira aí. Eu me lembro, eu vou levar o Paulinho hoje e tal. Aí fazia uma madeirinha dele, ia comigo, pequenininho aí, né? E aí, sei lá, isso foi despertando. Então, os meus eu nunca forcei. E assim, Vanderlei, tem que também entender o momento de cada um, né? Sim. Porque existem determinadas coisas que mesmo quando eles começam a trabalhar com você, se você não entender o momento dele, não respeitar, por exemplo, a dimensão do que ele faz ou do que ele não faz, você começar a brigar com ele, você conseguir exigir dele antes do tempo, você pode afastar ele, né? Pressionou. Eu tenho histórias, por exemplo, que eu tenho os 3, graças a Deus. Mas se em determinado momento eu fosse tomar uma atitude, não, eu que mando aqui, eu que decido isso aqui, né? Eu que fiz isso aqui, agora como é que vem um piá desse e me dá palpite aqui, você entende? Se você toma uma atitude dessa, eu poderia perder os 3. Por certo. Por certo. Paulo, Panorama Home Center, estava na sua cabeça ou ela fluiu do nada assim, você começou a constituir essa história? Fluiu. Quantas madeirinhas você edificou para construir essa história? Olha só, Vanderlei, quando eu comecei, né, eu tinha obras no Paraguai, né, até 1986, eu só trabalhava no Paraguai, apesar de já estar aqui meio... Em 1986, né, eu comecei a construir aqui. Eu sou o primeiro cara em Foz do Iguaçu a fazer sobrado geminado.
Olha só. Sobrado geminado. Eu tinha ideia lá de Curitiba, que já tinha, né? Os terrenos Ninguém já te eram mais chamou caros. nunca de engenheiro louco? Aí eu comecei a construir, eu comecei a construir, né, ali no Jardim Central, sobradinhos geminados, e inclusive fiz a minha casa, a primeira casa ali, no plano cruzado. O plano cruzado foi uma época que deu uma influência, né, depois congelou os preços e tal, e depois não deu certo. Mas naquela época que houve um desabastecimento e houve uma valorização. E aí eu comecei ali devagarzinho, fiz, deu certo, vendemos, aí fiz outro. E nesse tempo eu tinha meu maior serviço era no Paraguai. Como eu comprava na Comercial Cimadas, tinha mais afinidade com a Comercial Cimadas, tinha um vendedor que eu me dava bem com ele, que era José Alberto Menche. E eu chamei ele. Chegado da gente para ajudar, né? Eu chamei ele para a gente abrir na Vila Portes, né? Na Vila Portes. O que acontece ali, para quem conhece a história de Foz do Iguaçu? O Jardim do Pira era as grandes exportadoras. E a Vila Portes nasceu no pequenas exportadores vendendo no varejo, tanto para o Paraguai como era vendendo exportador, no mercado mas interno. eram também varejistas. Varejista. E aí a Vila Portes estava explodindo ali. E aí eu chamei o Beto, vamos abrir uma loja ali, cara, vamos lá e tal. E eu me lembro ainda, né, que ele tinha uma casinha, ele vendeu para entrar de sócio, eu dei 50% para ele, né, nós começamos com 50-50. Mas assim, ele ainda meio com medo e tal, né? Achou um ponto para alugar lá na Beira Rio. Era aquele tempo, telefone era caro, né? O ponto era caro, o aluguel. Esse período, o telefone comprava um carro. O aluguel era muito caro, sabe? E ele queria econômico. Eu falei, não, Beto, aqui, ó, do lado da Foz Tinta. Tinha a Foz Tinta, tinha um terreno e nós abrimos uma comercial de ferragem em Cerro Corá. Cara, e foi muito bom, sabe? Muito bom. E aí é uma coisa do meu pai, que era italiano, nunca tinha nada a ver com o comércio, mas teve uns japoneses de Nova Esperança que venderam as lavouras de café e eles tinham relojoaria também em Nova Esperança, e eles foram para São Paulo e Guarulhos, Osasco, e abriram relojoaria e ganharam um monte. E eles vinham passear em Nova Esperança, e um japonês falou pro meu pai, e meu pai falou, e eu sempre guardei isso, não esqueci. Você tem que abrir um comércio onde passa gente. Você viu como é que é? Olha a visão. E a Vila Portes e a Fagundes Varela era até assim, hoje. Né? Você entendeu? Você passava Fagundes Varela assim, a Beira Rio não tinha nada naquele tempo. Então aí nós abrimos e foi muito bom, certo? Nós abrimos ali, aí depois eu abri já em terreno meu a Cerro Corá na República Argentina. Tem que estar até hoje. Está até hoje. E aí nós nós compramos outra que chamava Ferraz Guarani, ali do lado da Brilhante, ali para baixo ali. Certo. Nós tínhamos 3 pequenas lojas, o Beto cuidava. Eu não sabia nem que era um diferencial de ICM, eu nunca tive comércio, eu nunca me interessei. Eu tinha aberto a loja para a loja ser suporte. Beto, eu viajo para o Paraguai, fico lá uma semana lá no Paraguai, abastece minhas obras aqui, tá? Com preço bom das lojas aqui, né? Você conhece todos os meus mestres de obra encarregados, que eles pedirem, você entrega na obra e tal. Mas a ideia era essa. Nunca foi de sonhar de ter uma loja maior. O que aconteceu nesse período? Aí, em 94, que veio o Plano Real, e aí veio aquela influência, né? Que o Real ficou forte, aí veio aquela muamba, aquele movimento. Aí eu tinha que ir de madrugada para o Paraguai e voltar à noite, ou senão você ficava 3 horas na ponte. Na ponte. Você entende? Era só ônibus, grudado no outro. Aquilo me desgastou um pouco, entende? Então eu falei, eu tenho que optar. Aí eu estava fazendo meus sobradinhos aqui e estava indo bem, entendeu? Uhum. Foi aí que eu propus, né, para a gente separar. Né? E aí eu separei do Beto em 93, que eu comecei com a Panorama. Comecei em 93. Né? Eu fiz um raciocínio um pouco ao contrário. Nessa época tinha inflação, né? Já tinha a influência da muamba. Aí eu comecei, né, em 93 só com a Panorama. Aí comecei com a lojinha lá na Vila Portes e a da República. A matriz, que era do lado da Fagundes Varela, ficou com o meu sócio, o Beto. E o meu Beto, a gente foi tão amigo e foi uma sociedade que deu tão certo que o filho dele, ele tinha 4 filhas e depois teve um filho que é meu afilhado. Hoje o meu afilhado, que é filho do meu sócio, é meu engenheiro hoje de todas as obras. Beleza, isso. Ele continuou a parceria familiar. Continuou a parceria.
Que bacana isso. Gente, estou conversando com Paulo Pulcinelli, engenheiro, um cara empreendedor, gerador de emprego, nós vamos entrar nessa. Lembrando que podcast Pode Ver, tem VA Publicidade e Marketing, Grupo Mundial de Comunicação, Grupo Mundial que tem como diretor Roberto de Souza e Silvane Costa, meus queridos amigos, onde eu faço parte há 24 anos e agora, baseado naquilo que aprendi no dia a dia da minha vida, consegui fazer o que eu sempre sonhei, entrevistar pessoas que eu gosto, pessoas que eu me admiro. E esse cidadão que está sentado aqui na minha frente, ele não sabe, hoje eu contei, que ele foi espelho para mim em muitas atitudes e coisas importantes que eu aprendi no decorrer do período de quase 30 anos que estão em Foz do Iguaçu. Indicar Veículos, que é uma parceira nossa, que é de carros usados na cidade, com garantia de procedência, que está aí no centro de Foz do Iguaçu há muitos anos, o querido Paulinho, que está aqui junto com a gente, e outras empresas que virão. Paulo Pulcinelli, você é um cara família, um empresário vencedor, um cara de Deus, né? Que eu sei que tu é um cara de Deus. E política? Nunca mexeu contigo? Não. Sempre gostei bastante, assim, sempre nunca teve vontade, nunca me omiti, não. Disposição nunca tive. Para uma administração municipal, para essas coisas? Assim, Vanderlei, eu gostaria muito, né? Por exemplo, em Foz do Iguaçu, assim, se fosse para administrar a cidade, né? Eu acho que até Nova York, assim, tem algumas coisas, algum formato diferente, né? Que se você tiver aquela verba, você decidir sobre isso, aquilo, eu acho que eu até daria 4 anos da minha vida, né? Trabalhando 10, 12 horas por dia para administrar a cidade. Mas, como é a política no Brasil, eu nunca tive nenhum interesse. Mesmo porque você não precisa disso, seria contribuir. Né? Eu gostaria muito de contribuir, mas o problema é o seguinte, você ter que lidar com Câmara de Vereadores, certo? Você ter que lidar com... tem muita gente boa no funcionalismo público, a gente não pode jamais generalizar, mas tem muita gente ruim com estabilidade de emprego, entende? Então, por exemplo, eu que sempre lidei com muita gente, muito trabalho, né? Construção civil sempre tem muitos colaboradores, né? Mesmo na nossa loja de material de construção, a gente teve chegamos a ter quase 650 colaboradores. Mas você decide. Né? Você valoriza, você decide quem vai, quem não vai, você pode demitir, você pode cobrar, né? E no setor público isso não, isso é um problema. E outra coisa, o problema é você teria que ter dom para isso, né? Por exemplo, você tem que abrir mão, eu acho que abrir mão da sua vida, das coisas que você gosta, que eu gosto mais do que, por exemplo, vamos colocar que nós já fizemos uma final de Libertadores. Sim. São Paulo e Inter lá, uma final de Libertadores, mas o Ratinho vem na cidade e você, como prefeito, você tem que ir lá receber ele. Aí você isso para mim, você entende? Para mim eu tenho com o corpo não, ali com o Ratinho. E se você não falar assim, não, complicado. E aí eu falo assim, não, reunião de corpo das mães lá do Porto Meira. Se você é político, você tem que ir. Ou você não tem sucesso, entende? Você então, não, isso não para se mim governa. Para mim não. Como político, tu não te governa. Então, para mim isso sempre me afastou demais. Nunca tive essa pretensão. O sistema nos condena a ter que ser dessa forma, né? Sim, é complicado isso, né? Porque na verdade política é uma coisa bem diferente. Aliás, política é uma coisa livre, conversar sobre coisas, tipo, estamos fazendo. E hoje ficou muito pior, né? Hoje ficou muito difícil, né? Eu falo assim, eu sempre tive minhas posições, né? E sempre tive assim, eu acho que sempre fui uma pessoa centrada, de centro, né? Eu vejo hoje que a radicalização, tanto de um lado como do outro, ela é muito prejudicial, ela afasta as pessoas, né? Eu acho que... vira pessoal também, né? Vira pessoal, né? Eu hoje sou muito... fico muito triste, assim, por tudo que tem acontecido, né? Parece que a gente mora em países, né, que são antagonistas, né? A gente torce para
né? Eu sempre tive uma conduta assim que em prol da cidade, em prol da pessoa que ganhar, pô, nós vivemos aqui, vamos torcer para que dê certo, claro. Mesmo que você tenha posições contrárias. No Brasil também. No Brasil, a eleição de 1982, que o Lula ganhou a primeira vez, eu fui radicalmente contra. Eu gostava muito do Fernando Henrique na época, o país tinha melhorado, né? Tinha privatizado o telefone, que olha o telefone, a evolução que teve. E aí, né, eu fui contra, mas não deixei de trabalhar. Eu abri o Supermercado Panorama, que é o Almofada da República Argentina, em 2003. Eu comecei em fevereiro de 2003, quase junto com o Lula, a fazer um mercado. E eu não gostava. Mas depois tem que valorizar, que houve coisas boas, depois piorou, claro. Depois, né, eu acho que a gente tem que apoiar o que está certo, valorizar o que está errado, mas nunca torcer contra. Eu vejo hoje uma torcida contra, parece não, para ele ter aquele posicionamento que ele vai ganhar, você entende? Você sabe bem disso, por exemplo, eu sempre fui amigo do Paulo, né, mas hoje eu torço pro general acertar, pô, nossas coisas estão aqui, eu quero que ele acerte. Ele não adianta, precisa acertar. Você entende? Eu falo assim, cara, como é que você tem aqui, você vive aqui, você tem as pessoas que precisam mais do que a gente, talvez, né? As pessoas mais pobres precisam de um transporte público mais decente, né? Acho que a cidade vai para frente, todo mundo ganha com isso. Como é que você vai torcer contra de um negócio? Aí você vê muita gente torcendo contra. E tem que existir equilíbrio social, senão não vai para frente. Nem as grandes empresas não vão para frente se não tem equilíbrio social. Né? E eu torço muito que o general vá bem. Eu sou amigo particular dele, eu gosto dele. Eu acredito que ele, apesar da idade, mas da experiência e ser um sangue novo para a fronteira, eu tenho muita esperança que vai dar certo. Eu tenho fé em Deus que dê. Até porque Deus é generoso e opera milagres e surpresas, né, Paulo? Vem cá, muitas pessoas criaram seus filhos trabalhando para ti. Como é que é esse prazer de gerar emprego? Hoje, quantos empregos tu tem noção, quantidade de pessoas que tu serve? Hoje nós temos quase perto de 600. Já tivemos mais, né? Isso na parte da material de construção. Aí as obras todas, hoje eu tenho muitas obras e muitas empreitas, entendeu? Então terceirizados. Hoje eu trabalho, nós temos loteadora, né? Nós temos loteadora Nova Esperança, o Valtair e o Zé Roberto são nossos sócios. Nós temos uma construtora, né? Vamos começar 2 prédios relativamente grandes, né? Vamos começar de 120 apartamentos aqui na Santos Dumont, ali do lado do Hospital Cataratas. Vamos começar um de 45 apartamentos ali perto da farmácia do Volpato. Esse já está em andamento, já estamos começando as obras. E aí eu tenho mais umas casinhas. Na República não tem nenhum projeto onde era Fit Fósforo ali do lado da São João? Não tem. Porque ali tem um sítio, né? Eu achei que ia sair esse ano já alguma coisa ali. Então eu tenho, né, mais aí, somando tudo aí, deve ter uns 800 e poucas pessoas que trabalham diretamente. É gratificante isso, Paulo. E hoje nós temos a pedreira, né, Remanso Grande, né, também sou sócio, né, um dos principais com o Valtair também, o Zé Roberto, a pedreira Remanso Grande, que é a maior pedreira daqui de Foz do Iguaçu, né, estamos fornecendo, estamos com dificuldade lá para extração, mas estamos fornecendo a JL, a Dalba na duplicação e na perimetral, né? Certo. E Vanderlei, você perguntou isso, né? É gratificante. Terça-feira agora, servir tanta gente, né? Terça-feira, nós 7h30 da manhã, na loja da JK, nós tivemos a entrega do Prata da Casa para o Paulo Sérgio Luchetti. Paulo Sérgio, ele fez 20 anos de Panorama. Certo? 20 anos de Panorama. E eu fiz questão de ir lá porque ele fez 20 anos de Panorama, só que ele começou comigo no supermercado 1 ano e 8 meses antes, com menos de 16 anos. Com menos de 16 anos ele começou, trabalhou comigo durante 1 ano e 7 meses que eu administrei o supermercado ali, depois vendi para o Mufato. Depois ele veio com a loja. Onde está a nossa história? Onde que está? O pai dele estava lá, porque a gente entrega o Prata da Casa, a gente entrega um prêmio, uma placa, né, uma mochila personalizada e grava um vídeo. Né? Depois eu vou te mandar o vídeo para você ver que bacana. Mas o que acontece?
O pai dele começou a trabalhar comigo em Projeto Sete Quedas com 16 anos em 1982. Não é possível. Certo. Que história bonita. Não, e o mais bonito, talvez até você conheça ele. O apelido dele é Timaia. Ele tinha o espetinho do Tim em frente à loja nossa da República Argentina durante muito tempo. E ele tem um lavacar hoje Tim. lá. Mas como que não conhece? Quem não conhece o Tim, né? O Tim. O Tim começou comigo com 16 Aliás, faz tempo que eu não anos. vejo ele mais na frente da sua loja. Não, ele está com um lavacar agora lá na Júlio Gimê. Ele começou comigo com 16 anos. E mais bonito ainda, que eu tenho um orgulho de falar, que eu elogio ele demais. A mulher separou dele, foi embora e ele criou os filhos sozinho em barraco de obra. Minha casa, que eu morei 30 anos na Pedro Basso, já construí ela 33, 34 anos atrás. Ele, a Paulinha e o Paulo Sérgio foram criados pelo Timaia ali. E o Serginho, o Paulo Sérgio, filho dele, esse que fez 20 anos de Panorama, mais 1 ano e 8 meses ele com 22 anos, ele já era gerente da nossa loja no Morumbi. A loja da Panorama no Morumbi. Sabe, então, que história assim, bonita. O que eu tenho, que você perguntou, eu tenho muito orgulho de muita gente que trabalhou pra gente e que trabalha hoje, entende? Que trabalha há muito tempo. Eu tenho muita gente com mais de 20 anos, 25 anos, 30 anos, né? Agora o pessoal começou a fazer 30. Eu já tenho uma funcionária que já fez 30, né? A Cássia, que é a nossa financeira também, começou com 14 anos. Aquele tempo nem permitido era, né? E nem prática não deveria ter, foi aprendendo no dia a dia. Sim. Então é muito bom, sabe, de ver que você mudei a vida de tanta gente. Outra coisa, vou te falar aqui uma das coisas que eu tenho muito orgulho. Flávio Bicigo entrou na Panorama há muitos anos atrás de ajudante de motorista. O sonho dele era ser motorista. Hoje ele tem 5 lojas Anjos Colchões aqui em Foz. É esse? É esse. Meu amigo, andamos de bicicleta junto, mas ele entrou e era bom, foi rápido, teve uma ascensão rápida de nem motorista não chegou, porque foi para o depósito, depois do depósito para vendedor para gerente durante muito tempo. Empreendedor, né? Aí a mulher dele trabalhava na Anjos Colchões, as lojas ofereceram para ela se queria pegar a franquia, que os donos da loja queriam transformar a Anjos em franquia. Certo. Ele pegou uma, depois outra, hoje tem 5 lojas. Entende? Então eu fico muito feliz orgulho, por isso, porque ele teve junto com a gente. Vocês continuam amigos. Amigos. Que beleza. E quantas casas você tem noção que você ajudou a fazer vendendo barato? Porque você deu sempre condições para que as pessoas vão construir. Porque quem vai construir, você calcula, faz um projeto de X valor, vai para o YZ, meu Deus. E aí você, não, faz em 10 vezes, eu te faço aí, coisa e tal. Tu tem noção da quantidade de obras que tu financiou para construção em Foz? Para famílias? Hoje ficou mais complicado isso, né? Assim, juro mais alto, mas eu vou te falar para você que quando as pessoas perguntam para mim assim, como é que a Panorama deu certo, né? Se você voltar no passado, por exemplo, quando eu comecei, as maiores lojas aqui eram Bordim, Pelicanos, Cimadas, Spodoma, entende? Então, 2 coisas aconteceram nessa que eu considero como o que deu certo. Primeiro, o pessoal estava vendendo só Paraguai, né? Na época que o Guarani valia muito, né? Como eu falei para você, que a gente pagava a mão de obra 4 dias de brasileiro contra 1 dia. O Paraguai pegava um dia um pouquinho, eu ganhei dinheiro lá, pegava um pouquinho de dinheiro, vinha aqui e era bastante coisa, certo? O Paraguai se abastecia de Foz. Então as lojas vendiam para o Paraguai, não precisava ter atendimento, era só à vista, né? E eu peguei já meio no final desse ciclo, quando a coisa ficou mais difícil. Como eu não tinha nada, para mim eu sabia ganhar menos, trabalhar mais. Eu comecei trabalhando mais, ganhando menos, né? Eu peguei o pessoal no contrapé e já peguei e abri como tem que ter atendimento, eu quero atender o povo brasileiro também, não pode pensar só no Paraguai. Vou falar para você, quando eu comprei em 97
que eu comprei a loja que era Jabur Pneus, ali onde é a Panorama da JK, Certo. o próprio Laudelino, meu sócio na Casa Vitória, que era meu sócio, hoje é só ele lá. Já sentaram aí. Já. O Laudelino falou assim, ô Paulo, você comprou do lado de lá, cara? Aqui não, os melhores, se você analisar até hoje, os melhores comércios são do lado direito. Você entende? Você vai pegar a volta, aí o Paraguai tá voltando. Eu falei, não tô interessado no Paraguai, eu quero o mercado brasileiro, entende? Eu acho que o mercado brasileiro é grande para satisfazer, mas a pessoa tinha aquele negócio que ainda era o Paraguai, entende? E eu comecei a trabalhar mais pro brasileiro. Quando você perguntou agora, respondendo a sua pergunta sobre as casas, uma das coisas que deu o maior up na história da Panorama, foi o seguinte: com o real estabilizou a moeda, com aquela inflação galopante que tinha antes, não tinha jeito de vender a prazo. Passei na frente do Bordim Vila Losango 24 vezes. Puta, venda 24 vezes. Pá, procurei o pessoal e tal, e comecei a vender pela Losango em 24 vezes. Onde eu acertei foi que não adiantava eu vender material se eu não tivesse tudo. Então eu passei a ter areia, pedra, tijolo, cimento, tudo num preço competitivo. Certo. Aquele tempo as lojas não tinham isso. As lojas eram mais segmentadas, então o cara que trabalhava só com ferro, o cara ou só cimento, né? Certo. E eu passei a ter tudo, e passei a ter madeira. Aí eu falava, caramba, mas se não tiver madeira, a pessoa como não é que vai constrói. edificar a obra? Você entende? Aí fiz um acerto com a Copacabana, com o Hélio da Copacabana. Hélio, pô, me dá um preço bom, me dá uma tabela boa de preço, você não precisa nem entregar. Eu mando por fax. Fax há 30 anos, há 30 e poucos anos atrás, era a maior novidade que tinha. Era a maior novidade. Ó, eu te mando o pedido por fax, você prepara meu caminhãozinho, passa lá pegar. Puta, e foi um estouro. Aí eu criei o projeto Casa Própria Panorama. Esse sim eu vendi um monte de casa. Eu fiz um projeto, eu me lembro até hoje, 25 vezes de R$145 você comprava o material básico, não dava mão de obra, né? Eu ensinava, eu tinha um projetinho para um pedreiro com a linguagem bem simples, eu mesmo fiz o projetinho, né, assim, bem simples, assim, para que o pedreiro entendesse que ele podia levantar a casa dele. Então, uma casa bem simples, sem rebocar, né, só de alvenaria, com umas viguinhas simplesinha, né, sem piso, sem forro, com a cobertura 4 milímetros, mas com a janela, com porta, tudo. 25 vezes de R$145, ele saía do aluguel. Aí aquele mesmo projeto, eu fiz ele em 22 versões, que os vendedores já tinham ele calculado. Com forro, sem forro, com piso, sem piso, rebocada, com telha 6 milímetros, com forro de PVC, sabe? Então eu tinha tudo isso já. E aí, tanto é que eu fiz uma casa dentro onde é a Panorama hoje, eu construí uma casinha dessa para a pessoa ir lá olhar a casa dele, como é que podia fazer. Certo. E aí eu fiz também uma coisa muito bacana na época, durante 2 anos seguidos, que era compre acima de R$20, você ganhou um cupom para ganhar uma casa. Eu sorteei uma casa num ano e uma casa no outro ano. A primeira foi no Parque Patriarca e a segunda foi no Universitário. Certo, né, Paulo? Você entende? Então, nessa época a gente vendeu muito, sabe? Porque saia do aluguel, puta, fazia propaganda e botava lá o cara dormindo lá, acordava, saia do aluguel, o cara, pô, vou sair do aluguel. Começou a comer, dormir, beber, saia do aluguel, incomodando ele, saia do aluguel. E foi aí, eu mesmo construí umas casas que eu tenho, tudo com material que eu comprei de ti, e consegui te pagar, Paulo. Olha que beleza. Que bom. Que beleza. E o meu cadastro está lá, está meio abandonado lá, mas está lá. Paulo, isso é uma satisfação que não tem preço. A alegria não tem preço, né? Você ser útil, né? Se sentir útil perante a sociedade e tal. Eu vejo que o senhor já é avô, 4 netos. É uma renovação à vida? Ah, sim. É uma alegria, assim, diferente, né? Que você não tem aquela preocupação. E nem responsabilidade. Né? Aquela responsabilidade que você tem. Né? Se bem que tem avô que quer tirar a responsabilidade dos filhos, né? Não pode. Se bem que a minha esposa é muito educadora, assim, sabe? A gente, né, se o filho não gosta que dá doce para as crianças, a gente não é daquele avô que vai chegar e trair a mãe e o pai da criança. Mas tem muito avô por aí fazendo isso. É muito gostoso, né? Eu tenho 4, né? Eu tenho os meus 2 filhos mais velhos, meu filho mais novo ainda não tem filho, mas os mais velhos, os 2, têm um casalzinho. Então é muito, muito bacana. Tem um agora que fez 6 meses agora, o Antônio Totti,
Então, tem o meu mais velho, que é do meu filho do meio, que tem 7 anos. Então, é muito gostoso, muito legal. Você já parou para pensar que a nossa geração de hoje, as crianças com 3, 4 anos, se você facilitar, ele já pede um celular, né? E nós levamos uns 2 anos para caminhar, homem. Sim. Como as coisas mudaram, né, Paulo? Graças a Deus tá muito melhor. Mas também tem que cuidar, né? Porque se deixar... Cuidar. Até a gente tem que se policiar. Na época não precisava cuidar tanto, hoje tem que cuidar mais. E até a gente tem que se policiar, né? Porque senão você acaba perdendo muito tempo. Porque é gostoso, é divertido, né? Você entrar no Instagram, entrar no TikTok, um negócio. Né? Mas ir para criança é mais difícil ainda, difícil, né? Tem que motivar eles a fazerem outras coisas, né? Paulo Pulcinelli, alguma coisa que você não fez que gostaria de fazer e alguma coisa que você fez e se arrepende? Eu não tenho nada assim que a vida me deve, assim, sabe? Eu acho que eu fiz, né? Sempre tive gostos muito simples, né? Minha vida sempre foi muito simples. E assim, né? Talvez a gente falando tanto de trabalho, das coisas que a gente conquistou no tempo, as pessoas pensam que que às vezes que a sua vida é diferente. Eu falo para você hoje, se eu tivesse que optar hoje por alguma coisa, você sabe qual que é a coisa que eu mais hoje, que me dá mais prazer hoje de tudo? Por exemplo, hoje eu gostava muito de futebol, né, de jogar futebol, de assistir futebol. Depois você vai ficando meio fora do peso, meio sem um condicionamento, né? 12, 13 anos atrás eu tive que parar de jogar bola por causa do joelho e eu achava que não ia ter vida. E eu encontrei a vida em andar de bicicleta, tá? Então eu tenho uma atividade, hoje eu ando 2 vezes por semana de bicicleta, ando bastante. Esse ano passado eu consegui, meu grupo é bem pequeno, nós somos em 9 e nós fomos em 6 para a Espanha, fizemos o caminho de Santiago de Compostela. Que beleza. Fizemos em 11 dias, dormindo em albergue, uma experiência fantástica, assim, sabe? Então, eu gosto muito de assistir futebol, gosto muito de andar de bicicleta, sabe? Hoje eu tenho atividade física quase todos os dias, né? Eu faço academia segunda e sexta, faço natação terça e quinta, e ando de bicicleta na quarta e sábado, e tenho, assim... Fico muito em casa, né? Hoje, principalmente com a minha esposa, né? Assistimos série, assistimos filmes, sabe? E assim, tenho uma vida muito simples, mas eu me sinto totalmente feliz dentro dela, sabe? Feliz por tudo que Deus me proporcionou, né? Deus e a minha esposa, né? A gente tenho 3 ótimos filhos. Tenho meus netos hoje que enchem a casa, de alegria, sabe? Noras bacanas, queridas. Sim. Então, sabe, aquilo que eu falei para você, eu me sinto feliz por eu me sentir leve, por não guardar rancor, sabe assim? Você sabe que ao longo do tempo, né, às vezes você ajuda um colaborador e ele falha com você, mas aí eu falo para você, eu prefiro esquecer isso, não guardar mágoa, entendeu? E ver tanta coisa boa, tanta gente que eu mudei a vida de pessoas que começaram a trabalhar, todo mundo porque entrava. Hoje eu estou mais distante das contratações e dos pais, dos funcionários, todos. Mas eu sempre tive o maior orgulho de falar assim e falo de peito aberto assim para todas as pessoas que eu falo assim, ó, aqui perto de mim, nas minhas empresas, nunca ninguém saiu pior que entrou. Todo mundo que está aqui, ele sempre teve uma melhora, porque aqui dentro você vai conviver com pessoas que falam, que cumprem, que eu sempre incentivei para a pessoa estudar, para a pessoa progredir, para a pessoa falar, não é fácil, às vezes demora mais, certo? Mas eu digo assim, eu incentivo as pessoas a conquistarem o seu futuro. Eu falo assim, cara, Deus fez a gente para a gente ser feliz.
E você não vai ser feliz se você não tiver um emprego bom, se você não tiver uma profissão, se você ficar velho depois e você não tiver condição de pagar um plano de saúde ou de pagar um plano de saúde para o seu pai, para sua mãe, você não vai ser feliz. Claro. Você entende? Se Não você vai tiver mesmo. problema financeiro, se você tiver endividado, ninguém é feliz dessa forma. Então trabalhem, estudem, se dediquem, esperem, veja a hora, corram atrás que você pode. Então Muito esse bom. foi sempre o meu lema em relação aos meus colaboradores. Muito bacana. Bom, se você olhasse no espelho agora, você ia se ver no espelho. O que você diria para o Paulo? Eu não sei o que eu diria para mim, né? Eu diria para Deus. Obrigado, Deus, por ter me feito assim. Muito bem. Gente, estou arrepiado. Quero te agradecer por estar aqui, dizer que tu é um cara abençoado. Eu sei as tuas obras para ajudar as comunidades, o social da cidade. E eu sei muita coisa sobre você que dá orgulho para todos nós. E a gente é fã de pessoas do coração limpo que nem você. Tenho muitos amigos tipo tu. E que a maioria são seus amigos também. Obrigado. Obrigado, Tem um Vanderlei. camarada chamado Breno Bianchi, que esse é ouro. Esse é ouro. Né? Esse é meu ouro. irmão. Esse é um dos ouros. É uma das pessoas que Porque eu mais temos muito admiro ouro. em toda a minha vida. Esse dá para sentar nesse banco aqui. Tô muito feliz de você estar aqui, Paulo. Deus te abençoe. Amém. Sucesso. Você sabe o que é teu Deus guarda, né? O que é meu também, né? Podcast Pode Ver te agradece pelo teu tempo que você tirou para vir aqui. E temos junto nessa caminhada com a graça de Deus nosso Senhor. Amém. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço.